E explodiu uma das maiores bombas dos últimos anos dentro do Corinthians. Paredão Hugo Souza acredita que vai evoluir juntamente com o grupo, com o novo treinador Fernando Diniz, e vazou imagem da nova camisa do Timão dessa temporada de 2026. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre nova camisa, vazou imagem do uniforme número 1 dessa temporada de 2026. Todos os anos, o Corinthians, juntamente com a Nike, a fornecedora de materiais esportivos, são lançadas as camisas a cada nova temporada. Geralmente, esses lançamentos acontecem no mês de maio, entre o final de abril e o início de maio. São lançadas as camisas uniforme número 1 e uniforme número 2. E no período ali de setembro é lançado o terceiro uniforme. Então, como todos os anos, costume, já é um período que a Nike segue o calendário europeu. O Corinthians até tentou o lançamento dessa nova camisa no jogo contra a equipe do Fluminense, que aconteceu no dia 1º de abril. Por quê? Esse jogo, essa camisa, aliás, ela faz homenagem a um jogo contra o Fluminense que aconteceu em 76, a invasão corintiana, onde mais 70 mil corintianos estiveram no Maracanã, naquele jogo de campeonato brasileiro que nós avançamos nos pênaltis. Então, as camisas desse ano vão homenagear essa invasão corintiana. E há algum tempo nós estamos acompanhando detalhes, informações sobre essa nova camisa. E na sexta-feira, dia 10, vazou uma imagem do que deve ser o uniforme número 1. Essa camisa que ela é branca com pequenos detalhes em preto e traz o mesmo escudo que foi utilizado na época dessa invasão corintiana, conforme eu expliquei a vocês. Tanto o Corinthians quanto a Nike absolutamente não confirmam a veracidade da imagem, mas pelo jeito realmente essa deverá ser a camisa número 1. Então, o Corinthians tentou lançar no início do mês de abril, não conseguiu, e muito provavelmente esse lançamento vai acontecer no próximo mês, que será o mês de maio. A minha opinião quanto a essa nova camisa é a seguinte: eu gostei, eu particularmente gostei. Estamos falando das camisas que serão lançadas, que são as tradicionais do Corinthians, a camisa branca com pequenos detalhes pretos. A camisa 2 vai resgatar as tradicionais listras pretas e brancas. E muito provavelmente as camisas de goleiro, dos goleiros deverão ser na cor preta, com alguns detalhes em cinza, alguma coisa assim, mas não tem nada confirmado. Mas para mim, sinceramente, é isso. Corinthians preto e branco. O escudo de 1976 já está sendo usado nos materiais que o Corinthians fornece, informativos, materiais que vêm da assessoria de imprensa, o famoso press kit dos jogos. Então, o que está restando mesmo é a Nike entregar essas novas camisas, como o Corinthians tentou no mês de abril e não conseguiu. Então, sinceramente, eu gostei dessas novas camisas, só que tem detalhes aí importantes. A Nike nos últimos anos vem aproveitando para fazer homenagens. Lança a camisa, homenagem à época tal, época tal, época tal. Já está na hora da Nike também passar a ter mais criatividade e lançar novas camisas. A Adidas mesmo, que quase fechou com o Corinthians no ano passado, tinham ideias, na verdade, existiam ideias de vários tipos de novas camisas, claro, sempre respeitando a tradição corintiana do preto e branco. Mas, analisando essa nova camisa, eu particularmente gostei. Vamos ver como que ela vai ficar com todos os patrocinadores. E agora vamos falar sobre o Paredão Hugo Souza, que confia que vai evoluir juntamente com o grupo, com o novo treinador
Fernando Diniz. O Corinthians está de novo treinador. Fernando Diniz, no último domingo, Dorival Júnior demitido após derrota para o Internacional. Na segunda-feira, um dia depois, Fernando Diniz contratado. Na terça, apresentado, deu treinos na terça e na quarta, e na quinta-feira já fez a sua estreia pelo Timão, jogo que marcou a nossa estreia na Libertadores contra o Platense na Argentina. Vencemos por 2-0, uma vitória que nós não tínhamos desde o dia 19 de fevereiro, quando havíamos vencido a equipe do Atlético Paranaense, jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. 9 jogos estávamos sem vencer e veio essa vitória importantíssima na estreia da Libertadores, jogando fora de casa. O paredão Hugo Souza comentou os poucos dias que o Fernando Diniz, na verdade só 2, que ele teve para trabalhos, acredita que ele vai evoluir e acredita também na evolução do grupo. Vamos para as palavras dele. Na verdade, foram 2 dias só em que a gente teve pouco tempo para trabalhar. Ele passou algumas informações para a gente e a gente optou por um jogo simples, porque é uma ideia que ainda vai ser colocada no dia a dia no campo. Acho que a gente fez um bom jogo dentro daquilo que a gente conseguiu fazer. Ele é um treinador que vai agregar muito nessa parte. Acho que vou evoluir muito junto com ele, tanto eu quanto o nosso grupo todo. Espero que a gente seja muito feliz juntos. Então, essas foram as palavras do Hugo Souza em uma primeira análise dele sobre o Fernando Diniz e tudo, claro, que movimentou essa semana, que teve saída de treinador, chegada de treinador e estreia, graças a Deus, com vitória da Libertadores. A minha opinião quanto a essas palavras do paredão Hugo Souza é a seguinte: eu tenho praticamente certeza que uma das maiores curiosidades do torcedor corintiano, como será o Hugo Souza no estilo Fernando Diniz. Muito toque de bola desde o campo de defesa, em que o goleiro participa muito. Sabemos que o Hugo Souza tem dificuldades para jogar com os pés, mas essas palavras do Hugo são importantes porque ele quer isso, ele quer evoluir. Ele sabe que se ele ter essa, vamos colocar aí como característica a mais, ele sabe que isso será espetacular para a própria carreira dele. Um goleiro que sai jogando bem com os pés, um goleiro que tem qualidade com os pés, com as mãos, a função principal dele de goleiro, nem preciso ficar detalhando aqui, mas é um Hugo Souza que sinceramente vai ter que trabalhar muito essa questão de sair jogando com os pés. Sabemos que ele tem dificuldades, ele sabe que ele tem essas dificuldades, mas eu particularmente vejo o Hugo como uma pessoa muito esforçada, uma pessoa que sempre procura evoluir, uma pessoa que sempre procura melhorar. Então, só pelo fato dele já tocar no assunto e falar em evolução tanto dele quanto do grupo, que o grupo todo vai ter que evoluir, jogadores ter aquela paciência da troca de passes, toda aquela cautela, todo aquele cuidado do estilo dinâmico do Fernando Diniz. Sinceramente, isso já demonstra que o Hugo está empolgado e ele quer isso para a carreira dele, sinceramente. Imaginem só, o paredão Hugo Souza, com toda essa qualidade que ele já tem embaixo das traves, fazendo a função principal dele, imaginem ele com esse detalhe a mais aí de sair jogando com os pés. Tomara que realmente ele evolua muito. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a bomba. É isso mesmo. Temos mais bombas explodindo dentro do Parque São Jorge. Dessa vez, eu vou falar uma coisa para vocês. A situação do clube, a tendência, infelizmente, para o nosso Corinthians, é as coisas só piorarem. Mas é aquele detalhe. Para se resolver as coisas, para tirar o Corinthians dessa situação ao qual o clube está, infelizmente, essas coisas terão que acontecer, porque simplesmente afundaram o nosso Corinthians nos últimos anos. Vamos lá. Há alguns dias atrás, eu informei a vocês que o Ministério Público havia solicitado à Receita Federal uma análise fiscal. E a Receita Federal já agiu rapidamente, já resolveu a situação. Sabem por quê? Porque a Receita acolheu a ação do MP e iniciou essa análise fiscal que pode impactar diretamente o Corinthians. O caso
foi incluso nos sistemas do fisco após representação do MP, marcando um avanço importantíssimo. A apuração, que agora sai do campo investigativo e entra em uma etapa tributária, isso pode resultar em, e vai resultar, auditorias, autuações, cobranças de tributos e até revisão de isenções fiscais. O ponto em relação à atenção, ele é enorme. Como associação, o Corinthians precisa seguir regras específicas para manter benefícios fiscais e qualquer irregularidade pode gerar impacto financeiro pesadíssimo para o clube. A investigação envolve suspeitas de inconsistências financeiras entre 2018 e 2023, período das gestões do André Sanches e também do Duílio Monteiro Alves. O material aponta possíveis movimentações sem comprovação, pagamentos em espécie e até indícios de distribuição indireta de recursos. Se confirmadas as irregularidades, o Corinthians pode perder isenções fiscais, sofrer cobrança retroativa e receber multas. O caso também pode atingir os ex-dirigentes em suas esferas pessoais. O cenário daqui para frente poderão trazer impactos significativos para o nosso Corinthians e, como eu disse a vocês, daqui para frente, agora, tudo que vai acontecer será com a Receita Federal. A minha opinião quanto à Receita Federal ter acolhido essa ação do Ministério Público é a seguinte: que bomba! Explodiu uma das maiores bombas dos últimos anos dentro do Corinthians. Sabem por quê? Porque agora é com a Receita Federal. Hoje falamos de dívidas de 2.600, 2.800, indo para 3 bilhões. As dívidas poderão saltar e muito. Tem gente já falando em 5 bilhões, em 6 bilhões. Sabem por quê? Porque a situação do Corinthians, se as regras forem seguidas, cumpridas, o Corinthians será inviabilizado financeiramente. Estamos falando do Corinthians perder tudo que conquistou de benefício no passado, com a Receita Federal, com dívidas com o governo e tudo mais, como reduções, parcelamentos das dívidas. Com isso, serão acrescidas as multas, vai ter que pagar de forma retroativa e várias sanções serão colocadas em cima disso. Sabem por quê? Incompetência, interrogação, intenção mesmo, interrogação de fazer as coisas erradas. É por isso que o Ministério Público está trabalhando forte, investigando os supostos crimes cometidos dentro do clube. Muito dinheiro sendo retirado no clube sem comprovação, sem nota, sem nada. E um clube como o Corinthians, existem regras da lei do esporte, tudo mais. Fora o estatuto do clube, que lá dentro ninguém está nem aí para o estatuto do clube. Vejam ao ponto ao qual o Corinthians chegou. Isso que eu estou falando para vocês aqui, de ser uma das maiores bombas dos últimos anos, é só darem uma pesquisada mais sobre todos os impactos que o que a Receita Federal vai fazer a partir de agora poderá causar. É por isso que eu já falo para vocês há um bom tempo. Intervenção judicial urgente. Essa é uma bomba urgente. Entra para a história do Corinthians essa bomba. Explodiu uma bomba histórica. Porque agora é com a Receita Federal. A parte dos dirigentes serem identificados e responsabilizados, isso cada torcedor corintiano vai ficar acompanhando e torcendo para que realmente pessoas sejam responsabilizadas.
intervenção judicial urgente dentro do Corinthians. É que eu falo para vocês, não é mais se, é quando terá intervenção. Então vamos acompanhar tudo de perto. E para que o Corinthians saia dessa situação, infelizmente, o clube vai sofrer esses tipos de situações. Mas é isso, intervenção que vai limpar o Corinthians das pessoas que tanto mal fizeram ao clube. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!